Bioadaptação transversal, na realidade, é um achado clínico, né? O sistema autoligado não foi criado, não foi desenvolvido para gerar essas bioadaptações transversais. Isso foi um achado clínico. Na realidade, os bractes autoligados foram desenvolvidos por volta dos anos de 1970, logo após Andrews vir com os bractes totalmente programados. E como naquela época a biomecânica aplicada era uma biomecânica de deslize, o que é isso? Se fazia muito extração de premolares e precisava ter o deslize dessa bateria anterior, né, nas extrações para posterior. Então, se eu eliminasse ali as dobras do straight wire, se eu fizesse com que o arco ficasse reto, eu conseguiria incorporar uma biomecânica da filosofia de arco reto, que era uma biomecânica de deslizamento. Então, se eu preciso deslizar uma superfície sobre a outra, o que eu tenho que administrar? O que é que eu tenho que diminuir? O atrito sobre essas superfícies. Então, logo após que Lawrence Andrews aparece com os bractes de straight wire totalmente programados, implementando uma nova filosofia, uma nova biomecânica que chamava biomecânica de deslizamento ou de deslize, logo em seguida surgem os bractes autoligados, que a ideia era o quê? Favorecer essa biomecânica, eliminando as borrachinhas e com isso diminuindo esse atrito, facilitando o deslize do fio sobre o slot do bracket. Ok? Então foi por isso que o sistema de bractes autoligados foi desenvolvido. O tema da aula de hoje, que é a bioadaptação transversal dos maxilares, é um achado clínico, que é o título do nosso primeiro livro, Sistema Autoligado, Achados Clínicos. Ok? E como que eu vou potencializar isso? Eu posso potencializar isso de algumas maneiras. Algumas maneiras eu vou precisar da ajuda do paciente e tem algumas outras maneiras que eu posso eliminar essa ajuda do paciente. Como eu disse para vocês, graças a essa bioadaptação transversal, graças a esse ganho transversal dos maxilares, é que diminuiu drasticamente, despencou drasticamente a quantidade de extrações do nosso consultório. Então, o nosso principal vilão, que era o apiamento, né? Hoje é o nosso maior aliado. É que a gente consegue promover esses ganhos transversais, essa grande bioadaptação transversal dos maxilares e conseguir colocar os dentes no lugar, cada um no seu devido lugar, com total controle de torque, de inclinação, respeitando as estruturas de suporte como o osso, ligamento periodontal, tecido gengival, tudo direitinho. E a gente pode, como trabalhamos com o sistema de bractes passivos, usando fios termoativados, que de baixa intensidade de força, vocês podem perceber aqui que esse caso, ele também foi iniciado desde uma dentadura mista, tá vendo? Dentes descidos, e veja que eu consigo essa bioadaptação transversal também na dentadura decídua, também na dentadura mista, graças às forças leves que são empregadas com essa filosofia que usa o sistema de bractes autoligados passivos. Ok? Então isso foi um achado clínico e que nos permite também colocar aparelho em dentes descidos. E dá uma olhada na foto da esquerda para a foto da direita, veja a remodelação dentalveolar que aconteceu nessa paciente, mesmo estando com os dentinhos descidos ali, e que rapidamente, isso aí não demorou 3 meses, tá? Essa foto, eu tirei o aparelho dessa menina em 4 meses de tratamento apenas, e veja como colocou o lateral, que estava cruzado nessa época. Esse dente aqui, o 12, estava cruzado, e uma grande giroversão do 22, tinha giroversão no 11 e no 21. E perceba que no espaço de tempo muito pequeno, 4 meses, graças à bioadaptação transversal dos maxilares, graças a essa remodelação dentalveolar que aconteceu na maxila dessa paciente, a gente conseguiu alinhar e nivelar esses dentes sem grandes problemas. Então, mais uma vez, o apinhamento aí nos ajudando a resolver os problemas dos nossos pacientes. Então, o medo, né? O medo entre aspas, né? Mas
A grande preocupação que a gente tinha frente aos casos de grande apiamento, onde a gente ia ter que acabar fazendo extração, ou ainda naquela época algumas disjunções, né, usando alguns disjuntores. Hoje, com o sistema autoligado, a gente deixa de usar os disjuntores, a gente deixa de fazer extrações graças a essa nova filosofia, graças a essa nova biomecânica de bractes passivos autoligados com fios termoativados, e a gente consegue, então, essas grandes remodelações ósseas dentalveolares, mesmo em pacientes com dentadura decídua e mista. E aí eu coloquei aqui essa inferior, porque como os exemplos anteriores mostravam só maxila, aí poderia pensar, mas isso só ocorre na maxila, porque o osso é mais mole e tal, não sei o que, enfim. Não, isso ocorre em maxila, isso ocorre em mandíbula, por quê? Porque existe a filosofia dos bractes autoligados passivos com fios termoativados de última geração que passam forças leves, respeitando as estruturas de suporte, e agora então osso, ligamento periodontal, tudo remodela e a gente consegue essas bioadaptações transversais. Então agora eu tenho remodelação dentoalveolar, tá bom? Então, casos onde a gente pensaria, esse caso está lá no nosso primeiro livro, no nosso segundo livro, casos onde muitos pensariam em disjunção, muitos pensariam em extração, e graças a esse grande apiamento, graças a essa infravestibuloversão desses caninos, é que a gente consegue uma bioadaptação transversal tão significante quanto essa, sem precisar de disjuntor, sem precisar de extração, num espaço de tempo muito, muito curto. Tá bom? Então, e depois que a gente colocou neste segundo livro as tomografias, mostrando que na região de premolares, que é a região onde tem a maior bioadaptação, após essas movimentações dentárias, incorporamos as tomos, quer dizer, a gente estava mostrando o que tinha por baixo desse tapete, né, debaixo desse tapete gengival, que era muita dúvida, né? Como que vai estar? Será que reabsorve raiz? Será que reabsorve tábua óssea vestibular? Será que vai ter estabilidade? Então, frente a essas três perguntas é que surge esse terceiro livro. Então, nesse segundo livro, desculpa. Nesse segundo livro, então, nós temos casos mostrando tomografia, casos mostrando estabilidade a longo prazo, tá? Então, aí, quando a gente incorporou as tomos, a coisa ficou assim, didaticamente, clinicamente falando, mais sustentável. Então, o que fazer agora? A pergunta é, o que fazer quando tem apiamento? Ótimo, tá tudo beleza, tá tudo jóia. Mas o que fazer quando não houver o apiamento? Aí é que a coisa muda de figura. Então, nunca esqueça de seguir esse protocolo, de seguir esses passos que a gente fala sobre a filosofia da bioadaptação transversal dos maxilares, e ela se inicia aqui, como sempre, no nosso planejamento, aliás, o nosso diagnóstico, para, enfim, ir traçando o nosso planejamento, mas o início sempre está no nosso diagnóstico. Não ignore, não negligencie no diagnóstico. E, nesse caso, para a gente definir a bioadaptação transversal, se ela tem um bom potencial, se ela tem um ótimo potencial, um baixo potencial, se o prognóstico é favorável ou não, a gente tem que estar analisando a face e mais agora sobre a bioadaptação transversal, a oclusão do paciente. Então é um caso que tem uma atresia, né, corredores bucais, isso mostra que precisa de uma expansão, uma bioadaptação, para melhorar a estética e para melhorar esse contorno dessa arcada, dessa maxila que está atrésica. É um caso de classe 2, primeira divisão, e todo caso de classe 2 a gente tem as maxilas bem atrésicas, né? Aí só para título de curiosidade a panorâmica e a tele da paciente, tá? E todo caso, né, que a gente tem uma maloclusão de classe 1, classe 2, divisão 1, pode prestar atenção que as maxilas são muito atrésicas. E veja essa maxila, nesse caso, como também é muito atrésica. Então, a gente precisa, primeira coisa, para corrigir o posicionamento mandibular, isso é para permitir que essa mandíbula anteriorize,
eu preciso primeiro expandir essa maxila, eu preciso primeiro remodelar essa maxila, eu preciso primeiro bioadaptar essa maxila. Então eu vou fazer o quê? Vou usar os passos do PEXA, e o primeiro passo do PEXA, o número 1 aqui, é a análise da oclusão. E a gente sabe que lá nos passos do PEXA, eu tenho 2 dentes que a gente distribui um pouco mais de atenção para definir esse potencial de bioadaptação transversal. Eu meio que divido aqui de segundo pré-molar para trás, como se fosse o segmento posterior, e coloco o primeiro pré no segmento anterior. Então, quanto maior for o degrau do segundo molar para o primeiro molar, isso é, quanto mais para vestibular estiver esse seu segundo molar, maior será o degrau desse meu segundo molar para o meu primeiro molar, e maior será o potencial de bioadaptação transversal posterior desse arco. Tá? Já o canino, quanto mais para vestibular estiver esse canino, maior será a bioadaptação transversal na região anterior desse arco, e o dente que mais sofre essa bioadaptação, o dente que mais tem essa remodelação dentalveolar, são os primeiros molares, os primeiros pré-molares. Mas o primeiro pré-molar está ligado ao posicionamento do canino. Por isso que eu divido o arco de posterior de segundo pré para trás e o arco anterior de primeiro pré para frente. Tá? Então, o segundo molar dita o potencial de bioadaptação transversal posterior e o canino dita o potencial de bioadaptação transversal anterior. Então veja, eu tenho do lado esquerdo da foto um baixo potencial de bioadaptação. Veja que eu não tenho degrau nenhum. O segundo molar para o primeiro molar, sem degrau. E eu tenho um pequeno degrau do lado direito. Aqui desse lado direito, um pequenino degrau. Então, eu defino essa paciente com um baixo potencial de bioadaptação transversal posterior. E quando eu vou analisar os caninos, os caninos não estão vestibularizados, os caninos não estão em infravestibuloversão, os caninos não estão fora do arco. Então, ele também tem um baixo potencial de bioadaptação transversal. E aí eu fiquei com o pepino. Por quê? Eu preciso melhorar a estética dessa paciente, porque o sorriso ali está comprometido por aqueles corredores bucais. E para isso eu tenho que expandir essa maxila, que é atrésica, porém ela tem um baixo potencial de bioadaptação transversal, tanto posterior quanto anterior, e fora isso ela não tem apiamento. E como a gente viu pelas fotos iniciais, eu não posso vestibularizar esses dentes, esses incisivos centrais superiores. E aí eu fico com a pulga atrás da orelha, e aí eu fico com a dúvida, e aí eu fico com o mico de como que eu vou conseguir resolver esse problema, já que o apiamento, que é agora o meu maior amigo, não está presente aí nessa maloclusão. Uma coisa que favorece nessa paciente são que a gente observa aqui a borda oala, né? Você vê que esses dentes eles têm uma inclinação para lingual, mostrando essa borda oala. E isso é um ponto positivo. Tinha que ter alguma coisa de positivo, graças a Deus. Então a borda oala, aí a gente pode contar com essa borda oala para conseguir promover essa bioadaptação, esse formato um pouco melhor desse arco, para que a gente consiga alinhar e nivelar todos esses dentes sem vestibularizar os dentes anteriores. Perceba a inclinação posterior, ó, a inclinação lingual dos dentes posteriores. Então, a hora que eu colo o bract e passo o fio, a própria desinclinação, a própria inclinação para vestibular, vai me ajudar a resolver esse problema. Mas aí fica a dúvida, como que eu vou fazer isso? Né? Só usando fio e bract? A gente viu que fio e bract ajuda muito quando eu tenho apiamento. Mas aí eu vou passar pelo PEXA e vou falar para você que uma das saídas é usar aplicar o 7º passo do PEXA, que são o uso de elástico precoce. Elásticos cruzados, elásticos que vão da lingual dos dentes superiores para vestibular dos dentes inferiores, com os inferiores ainda nem montado o aparelho, apenas botões nos inferiores, e eu uso elásticos cruzados leves, de força leve, de uso intermitente, isso é, de uso apenas noturno. Tudo bem? É uma saída.
colo botões nos prés, colo botões na lingual do primeiro molar, faço o levante lá no segundo molar e uso o elástico cruzado dos prés para pré, do molar para o molar, para ajudar essa bioadaptação transversal dos maxilares. Beleza? Qual é o problema disso? Nenhum, se eu não dependesse da colaboração do paciente. Então, eu dependendo da colaboração do paciente, pode ser que eu não tenha sucesso nessa biomecânica. Tá até em vermelho, eu coloquei em vermelho ali. Colaboração do paciente. Então, eu prefiro trabalhar não contando com a colaboração do paciente. Então, se eu tenho algum recurso, alguma oportunidade, algum arsenal na mão que eu possa usar para eliminar o uso dos elásticos, não contar com a colaboração do paciente, eu faço. Então, a dica clínica de hoje, que é para vocês aí, é o overlay. O que é um overlay? O overlay é um sobrefio que a gente coloca sobre o fio de alinhamento e nivelamento, que vai ajudar, um fio ativo, que vai ajudar a gente a expandir essa maxila que tem um baixo potencial de bioadaptação transversal e que dependeria da colaboração do paciente para usar os elásticos. Então, o overlay também é um acessório do sistema autoligado. O sistema autoligado ele tem poucos acessórios e o overlay é um deles. Nós temos como acessório elásticos, overlay, mini implantes e protratores mandibulares. E fica claro que overlay não é isso, né? Isso aí eu peguei uma foto da internet, que overlay não tem nada a ver com isso, né? Pelo amor de Deus, né? Um overlay é um fio acessório que fica por cima do fio de alinhamento. Então veja nesse esqueminha que eu fiz, deixa eu melhorar o foco aqui, aí. Veja nesse esqueminha que eu fiz, eu tenho o fio 0,14 alinhando e nivelando os dentes, baixo potencial de bioadaptação posterior, baixo potencial de bioadaptação anterior, só que eu preciso expandir para dar um formato melhor a essa arcada e encaixar esse incisivo lateral sem a vestibularização dos incisivos superiores. Então eu vou colocar um outro fio, um sobrefio, um overlay, que vai plugar, vai estar clipado aqui através de 2 engates nesse fio de alinhamento e vai ajudar essa expansão. Esse fio pode ser feito com fio 0,7, com 0,8 ou com fio 0,9. Eu uso e dou a preferência para fios 0,8, tá bom? Mais importante do que você definir o calibre desse overlay é você administrar a força que o seu overlay vai empregar para conseguir ajudar essa bioadaptação. Nunca esqueça que com o sistema autoligado, menos é mais. Então, definimos aqui que o fio é um fio 0,8 e a liga, o metal, a gente pode usar duas ligas, o TMA ou o gunmetal. O ideal hoje, com a possibilidade da gente ter os arcos da liga gunmetal, esse seria a melhor liga hoje para a gente estar trabalhando esse tipo de fio. Tá? Quem vende esse arco aí, essa liga para vocês, é o Coral lá da Coral Dente. Ele importa esse fio lá do Japão, foi desenvolvido lá no Japão e dá para a gente usar. A gente usa esse fio. É o melhor fio, tá? Para a gente estar trabalhando. Como às vezes eu estou sem esse fio, eu também no início não tinha, então eu também fazia com fio 0,8 TMA. A diferença é que o fio de TMA ele vai entrar um pouco mais curvado e o fio de gunmetal ele entra um pouco mais reto, porque o fio de gunmetal passa uma força mais leve, mais suave para as estruturas de suporte, tá bom? Na literatura, a gente encontra que essa ativação pode ser unilateral, bilateral, simétrica ou assimétrica. Entendendo que é um fio único aqui, para a gente conseguir uma ativação unilateral é um pouco mais difícil, né? Mas há alguns recursos, alguns
algumas manobras que a gente pode fazer para diminuir a força um pouco de um lado e potencializar ela um pouco mais do outro lado onde você queira essa expansão. Tá bom? E simétrica ou assimétrica já é um pouco mais fácil. Então aí são fotos ali que a gente vê fios 08, 07, 09. Então vamos usar o TMA 08 ou o Gunmetal 08, tá bom? Particularidades para usar esse fio. A colagem é normal, não tem nada a ver, tá? Colagem no centro da coroa clínica, vou envolver todos os dentes na mecânica, vou iniciar com o meu fio 014 níquel titânio termoativado, vou posicionar os meus wins na região anterior, já que eu quero fazer essa bioadaptação, e não posso esquecer dos meus levantes oclusais para tirar esses dentes de oclusão, para facilitar essa bioadaptação, tá bom? Então a colagem é normal, tem nada demais. Os levantes, né, com ou sem, já que eu quero expandir, eu preciso de uma expansão, a gente vai estar usando os levantes, e a vantagem é que eu elimino os elásticos. Então, de uma experiência clínica que eu tenho, que toda vez que eu proponho para o paciente, se ele prefere usar os elásticos ou um fio por cima, aí ele sempre me pergunta como que é esse fio, eu tenho uma foto já preparada para mostrar para ele. Cara, a maioria dos pacientes, 90% dos pacientes falam, não, eu prefiro fio. Porque ninguém gosta muito de usar o elástico. Incomoda para comer, incomoda para falar, incomoda para esteticamente falando. Então, toda vez que você propor para um paciente, você vai perceber que se você tem um fio que consegue eliminar o elástico para expandir essa arcada, você vai perceber que ele vai preferir esse fio, tá bom? E aí eu preciso de 3 alicates, que a gente já tem, já trabalha com ele, que é o 139, o De La Rosa e o alicate de corte. Dá um print aí na tela agora, quem está com o celular, dá um print aí. Tá? Que é muito fácil, é fazer um helicoide em cada extremidade e dobrar essa extremidade em direção ao arco, para dentro do arco. Tá? Então você vai marcar aqui com uma canetinha, você vai fazer primeiro o helicóide de um lado, engata onde você quer engatar, e aí o detalhe é você fazer essa dobra de 45 graus aqui em direção ao centro, né, em direção ao arco, para que ele consiga laçar aqui, ó, com esses helicóidezinhos, o fio de alinhamento e nivelamento que está lá no arco do nosso paciente. É muito fácil de fazer, é muito rápido de fazer, é tranquilo de fazer. Tá? Então, todo mundo fotografou, dei tempo aí tranquilo para todo mundo fotografar, hein? Certo? Eu posso usar o overlay com qualquer fio, tá? Por exemplo, eu não sabia desse overlay até então, eu não tinha conhecimento sobre ele, e eu tô com um caso lá no meu consultório que meu paciente está com um fio 0,16 por 22 na Itai. Eu vou voltar para o 0,14? Não. Eu vou usar o overlay com esse fio de Naitai. Mas o meu paciente, eu estou fazendo uma biomecânica lá e ele está com o fio 0,19 por 25 Naitai. Vou ter que voltar fio? Não, eu posso usar esse fio de Naitai. Desde que ele seja Naitai. Tá? Porque se for aço, não tem como. Tá? O aço não permite bioadaptação. Não é um fio rígido. Não vai conseguir permitir que o overlay expanda. Tá? Mas eu posso estar usando esse fio desde o primeiro momento. Acabei de montar o aparelho com fio 0,14 e já posso colocar o meu overlay. Tá? Ou eu posso estar em qualquer outro estágio desse e que eu posso envolver e usar o meu overlay também. Tá bom? Então isso é um detalhe assim que parece bobo, né? Mas detalhe, eu posso usar o overlay com todos os fios, com todo o calibre de fios, desde que ele esteja na Itai. Se eu tiver com um fio de aço na arcada do meu paciente, e eu estiver percebendo amanhã lá no consultório, peguei essa dica, vou dar uma olhada.
e eu preciso expandir um pouco. Pô, tá meio de topo, eu preciso dar uma expandidinha, e ele tá com fio de aço, o seu paciente, aí sim você vai ter que colocar um fio, pode ser retangular, pode ser o 14x25, 16x22, mas Nai-Tai, para você poder conseguir um fio flexível para ter essa expansão, essa remodelação da alveolar. Tudo bom? Então, o que vai variar aqui, como é um fio de TMA, eu vou ter que fazer essa curvatura, tá? De acordo com o fio. Se eu tenho fio mais fino, eu faço uma curvatura um pouco mais fechada. Fio mais grosso, eu já posso fazer ele um pouquinho mais aberto. Desde que eu consiga 100 gramas de força. Ninguém tinha perguntado ainda, mas eu tenho que colocar um engate de um lado, e aí eu tenho que ter o meu dinamômetro ou o meu tensiômetro intrabucal, e vou empurrar com o meu dinamômetro, com o meu tensiômetro, essa outra extremidade do arco em direção ao local onde ele vai engatar, e vou fazer a leitura no meu dinamômetro. E essa leitura tem que estar entre 100 gramas de força. Tá? Posso usar o fio 0,14 ou 14x25? Pode, mas eu estou falando aqui de casos onde às vezes o próprio fio, eu coloquei o fio 0,14 expansivo, depois eu coloquei o 14x25 expansivo e eu preciso de um pouco mais de expansão. Aí eu entro com overlay. Entendeu? É um recurso a mais. É mais uma carta na manga, é mais um acessório para que a gente consiga a bioadaptação transversal que alguns casos de baixo potencial de bioadaptação transversal necessita, tá? Mas 14, então esse é um primeiro passo. Já vi que o caso tem baixo potencial de bioadaptação transversal, que ele não tem apiamento, o fio que eu vou entrar é o 14 expansivo já. E na troca eu tenho que trocar pelo 14x25 expansivo. E tanto no 14 ou no 14x25 eu posso estar associando o overlay, tá? Quando ambas as arcadas estão atrésicas, como pode proceder com o overlay? Você pode colocar na maxila e mandíbula. Vou mostrar dois casinhos aqui. Um que eu usei na maxila e o outro que eu usei na mandíbula. Você pode usar também na mandíbula, tá? O fio, o overlay está aqui, e agora eu preciso, já administrei essa curvatura, já contornei isso de tal maneira que quando eu engato esses engates ao fio, eu tenho uma força de 100 gramas, e aí agora eu posso colocar o overlay no fio. Ok? Concorda que ele está preso aqui, e aqui ele está solto, né? Então eu tenho que também prender esse fio aí para ele não ficar sambando na região anterior. Então, estou lá com o overlay, eu quero fazer, uma ativação assimétrica ou unilateral. Aquilo que eu falei para vocês que é um pouco mais difícil, né? Se a gente parar para pensar que é um fio único, que vai de ponta a ponta. Então, olha lá, tá ali a expansão que a gente precisa, né? Quer dizer, eu não quero expansão desse lado, mas eu preciso expansão do lado oposto. Então, como é que eu vou usar um overlay para ter uma ativação unilateral, para tentar diminuir essa ativação bilateral? Olha a dica, pega a dica, tá? Pega a dica. Unilateral. Veja, no lado, eu vou ter o lado ativo, nesse caso do exemplo, e o lado passivo. Então, para eu ter um potencial maior de força no lado ativo, eu tenho que fazer alguns detalhes, como o fio tem que estar contorneado, acompanhando todo esse arco do lado passivo, vamos dizer, força 0, e o fio tem que ser o mais longo possível. Tá vendo que o engate eu coloquei lá entre primeiro e segundo molar. Por quê? Porque quanto mais longo, quanto maior é a distância entre os brackets, mais flexível, mais leve esse fio, certo? Então, quanto maior for o comprimento desse braço, desse overlay, contorneado, mais leve será a força sobre essa região. Ok? E desse lado, eu uso o braço mais curto e mais afastado. O que eu poderia usar também é um elástico cruzado ou invertido, da vestibular desse molar para a lingual do molar inferior, na tentativa de impedir a expansão
desse lado também. Plácido. E se tiver uma relação de classe 2, pode-se usar elástico? Não, veja, ó. Esse é uma excelente pergunta, que eu vou fazer uma pausa aqui. Tudo bem, não é o tema muito da palestra aqui, da palestra, ó. É que é sempre uma mania de palestra, da live de hoje, mas é um momento legal para a gente parar e fazer essa reflexão sobre essa pergunta. Lembra que eu mostrei o caso clínico, classe 2, maioria dos classe 2, divisão 2, classe 2, não, divisão 1, desculpa, a maxila é triangular, a maxila é atrésica. Então passa a ideia para o seu paciente na primeira consulta que o aparelho inferior vai demorar um pouco, para ele não ficar cobrando de você quando que você vai instalar o aparelho inferior, ou vai instalar o aparelho inferior, e você também tira essa pressa de montar esse aparelho inferior. Para eu tratar uma classe 2, a primeira coisa que eu tenho que fazer é mudar esse formato dessa maxila que é triangular para uma maxila de um formato mais arredondado. Você pode olhar que a mandíbula de um classe 2, na maioria das vezes, ela tem um formato normal. Ela só não vem para frente porque ela quer morder algo que é redondo num triangular e essa mandíbula não consegue vir para frente. Então, para eu ter, às vezes, até uma autocorreção de uma classe 2 de 1/4, vamos dizer, às vezes você expande essa maxila, a mandíbula já vem para frente. Eu já tenho uma autocorreção. Então, Plácido, como você está me perguntando, essa relação de elástico de classe 2 relaxa, tá? Relaxa um pouco. Nós vamos primeiro fazer a expansão dessa maxila, para depois entrar com o aparelho nessa mandíbula e começar a trabalhar um pouco desse elástico de classe 2. Se o paciente já tiver apinhamento, eu já posso colocar o elástico de classe 2 de cara, o cruzado, da lingual do 14 para vestibular do 36 e 46. Certo? Porém, eu estou dando um exemplo aqui, uma particularidade onde eu tenho um paciente que eu tenho um baixo potencial de bioadaptação transversal. Então, eu tenho que primeiro expandir essa arcada superior, para depois eu poder corrigir essa classe 2. Então, não tenha pressa de montar o inferior. Eu vou colocar, vamos dizer assim, o 0,14 expansivo, vou colocar, e posso associar o overlay ou não. Aí eu posso colocar o 0,14 por 25 expansivo, deixar para colocar o overlay nesse segundo momento, nesse fio 0,14 por 25. Aí eu vou expandir essa arcada, expandir. Não tenho aparelho nenhum embaixo ainda, só toco os levantes e estou expandindo essa arcada. Pode demorar o quê? Pode demorar 2, 4, até 6 meses, só de aparelho superior. E aí, quando eu tiro o overlay, o próximo fio tem que ser um fio, que eu vou falar já já, um fio de aço contornado com aquela diagramação final do overlay, para que eu não tenha a recidiva do caso. E aí eu penso em montar o inferior. Tudo bem? Fundamental vocês terem na cabeça de vocês, não pode ser mais do que 100 gramas, tá? Não pode ser mais do que 100 gramas. 100, 150 gramas no máximo. Tá bom? Agora, como é que eu vou saber se está com 100, 150 gramas? Eu tenho que ter o dinamômetro intrabucal. Se eu não tiver, eu vou estar fazendo... eu acho que aqui está com 100 gramas. Aí vem com o dedo assim, é o dedonômetro, né? É o dedonômetro, aí o seu dedonômetro fala assim, não, eu acho que eu estou com 100 gramas de força. Não dá para usar o dedonômetro, tem que ser o dinamômetro ou o tensiômetro intrabucal. Tá bom? E aí eu coloco o fio e vou amarrar. Olha lá, Carol, o que eu posso fazer. Ó. Eu amarro todos esses dentes também ao arco. Então inibindo, deixando ele formando um bloco. Imagina eu conjugando e amarrando todos esses fios com o amarrilho direto no overlay, porque eu tenho que prender o overlay. Então é como se são tentativas de a gente minimizar o efeito da força do lado de cá e usar a força só como se fosse unilateral. Mas é um pouco mais complicado essa coisa da força unilateral. Você vê quantos detalhezinhos a gente tem que fazer para minimizar o efeito de expansão do lado onde eu não quero, quando for uma ativação assimétrica ou unilateral. Tá bom? Pegaram aí as dicas? Começou uma live cheia de dicas, hein? Agora, e se eu quero uma ativação assimétrica e bilateral? Assimétrica e bilateral. Aí não tem a mesma coisa do outro. Eu quero expandir esse lado
e quero expandir o outro. Ué, é só entrar com o fio ativo dos dois lados, respeitando o quê? 100 gramas de força, e aí eu vou trabalhar assimetricamente. Nesse caso, eu quero expandir um pouco mais esse posterior, nesse caso, eu quero expandir um pouco mais essa região anterior. Eu posso fazer um overlay assimétrico respeitando as forças de 100, 150 gramas de força. Tá bom? Espaço entre as consultas, 30 dias. Então, lembre-se, TMA na ausência do gametal, sendo o gametal o mais indicado. Tá? Na estabilização, né, eu posso estabilizar fio a fio, quer dizer, estabilizar o overlay com o fio de alinhamento. E aí, como é que eu faço? Quando eu quero, por exemplo, você entende que esse fio, se ele expande, ele tende a lingualizar um pouco a região anterior aqui? Então, uma maneira também de eu diminuir um pouco essa lingualização desses dentes anteriores é eu amarrar o fio com o fio, o overlay no fio de alinhamento. No superior aonde? Entre o incisivo lateral e o incisivo central, e no inferior entre o incisivo lateral e o canino. Então, veio aqui, ó, com o amarrilho e amarro nessa região. Eu não quero lingualizar, eu quero diminuir o efeito de lingualização nesses dentes anteriores, tá bom? Agora, se eu já quero uma lingualização um pouco maior, eu vou amarrar onde? Eu vou fazer a estabilização onde? No dente. Nesse caso, ó, vamos supor, eu estou ilustrando como se eu quisesse que esse descitasse um pouco e aqui não queria tanta lingualização. Mas lembre-se, sempre vai ter uma repercussãozinha de lingualizar aqui, tá? Mínima, mas vai ter, tá bom? Vai expandir e esse dente lingualizaria. Tudo bem? São detalhes que fazem toda a diferença, hein? Tá cheio de dicas, cheio de pormenores para que você tenha sucesso em usar esses overlays lá na clínica de vocês, tá bom? Cuidados. Lógico, o paciente tem que ter cuidado com a alimentação, nada duro, nada pegajoso. A higienização fica um pouco mais dificultada, acumula um pouco mais de alimento, e é indiscutível. Eu tenho uma parafernália maior na boca, né? Eu tenho mais um fio, eu estou com um sobrefio de um calibre de 0,8. E o modo de dormir. Qual é o modo de dormir? Eu falo para os pacientes que eles não podem dormir de lado em cima da mão, porque a mão contra a bochecha e contra esse fio que tem um calibre um pouco mais grosso pode machucar. Então, se ele só dorme de lado, eu falo para ele colocar a mão por debaixo do travesseiro e colocar o travesseiro entre o seu rosto e a mão, tá? Quanto tempo mais ou menos? Depende, Mari, da quantidade que você precisa de expansão. Eu indico que você faça controle aqui mensal, tá? Mensal. Eu já tive casos que em 15 dias resolveu. Tá? Então, mas eu indico que você faça os retornos mensais, tá? Os engates do overlay é um detalhe, ó, ele tem que entrar entre os dentes. Olha, vê que eu coloquei o não em vermelho, ó. Ele não pode encostar nem na mesial de um dente e nem na distal do outro, tá? Ele tem que estar livre entre os dois, entre bractes, entre tubos, enfim, ele não pode estar encostando nem em bracte e nem em tubo. Após a bioadaptação transversal, né, fiz a bioadaptação com overlay, então eu entrei com o fio 0,14 expansivo, 14x25 expansivo, terminei a minha bioadaptação, tá bacana, tá legal. Qual é o próximo fio? Ou eu vou passar para os alinhadores, nos tratamentos ortodônticos híbridos, ou o tratamento acabou, e eu posso remover o aparelho, ou se eu preciso de mais alguma coisa, posso até colocar um fio de aço nesse paciente. Se eu for colocar o fio de aço, eu tenho que fazer a tomada da cera para eu diagramar esse fio. Então aqui essa linha preta mostra que a linha que está os acessórios ortodônticos. Eu tenho que fazer o fio sobre os acessórios ortodônticos. Não é para eu fazer o fio sobre as pontas de cúspide, borda incisal, o diagrama é menor. Então eu tenho que fazer o fio sobre os acessórios ortodônticos, diagramado, bonitinho, revenido, no plano, certinho, a gente faz ortodontia, certo?
E aí sim eu posso remover o overlay, remover o fio que está lá, o 14x25, e instalar esse fio. Tudo bem? Então veja que junto com esse protocolo da bioadaptação transversal, que são os 10 passos do PEXA, eu posso estar associando o overlay. Certo? O overlay. Então esse aqui é um caso clínico. Uma paciente, classe 1 de molar, do lado direito, classe 2 do lado esquerdo, com esses incisivos laterais aí voando. O que eu fiz? Olha lá, eu montei o aparelho, o Evolution 7A7, fio 014 níquel titânio termoativado de ródium, e como eu queria expandir essa região do arco, ativação bilateral simétrica. Por que esse fio está longe aqui? Olha aqui, esses incisivos superiores estão verticalizados, os laterais estão vestibularizados. Então, nada, só pelo esse posicionamento dos laterais acaba jogando esse overlay um pouco mais para fora, mais para vestibular. Senão ele estaria passando bem na frente dos incisivos. E como eu disse anteriormente, como eu quero colocar, ajudar nessa lingualização, então, desses dentes, eu amarro o overlay a esses dentes, que assim que ele expande, ele já tende a esses dentes entrar um pouquinho. E esses dentes que estão verticalizados, lógico que eles vão dar uma vestibularizada também, até porque precisa. Tá bom? Então, olha lá, eu já coloquei com o overlay direto no 0,14 termoativado. Respeitando a força de 100 gramas de força. Esse cotovelo não pode ser grande, é pequeno. Aqui até hoje eu faço até menor. Tá? Aqui está menorzinho, aqui está um pouco maior. Ó. Esse lado aqui ficou melhor. Quanto mais para fora eu fizer, mais para vestibular, mais eu vou machucar o meu paciente aqui. Então, esse cotovelo tem que ser pequeno, tá? Faz pequenininho para não incomodar o paciente, para não ficar machucando esse paciente. E aí, amarrei nesses dois dentes para que eu tivesse a repercussão conforme expande, ia lingualizando esses dentes. Então, veja numa visão frontal como é que fica. O overlay passando, com o Evolution aí amarrado nos laterais. A foto ficou legal, né? Puro oclusal, lateral direita, lateral esquerda. Não esqueça, o fio ideal é o gunmetal. Na ausência do gunmetal, pode-se fazer o TMA 08. E a força tem que ser de 100 gramas, por favor. Não excedam 100 gramas, tá bom? Principalmente se tiver com fio 0,14. Se tiver com fio 0,14 por 25, pode ir até 150 gramas, vai. Mas o fio 0,14, 100 gramas. Então tá lá, ó, overlay 08, gunmetal ou TMA, 100 gramas de força. Tira a foto aí para não esquecer. Faz um print aí para não esquecer disso, tá bom? 100 gramas de força. Lado direito. Lado esquerdo. E olha na foto. Nem compromete tanto a estética do paciente. E prefere do que usar os elásticos. 30 dias, 60 dias. Olha a diferença. Tá? Então essa paciente ficou 60 dias de overlay. Tá? Tem paciente que fica menos, tem paciente que fica mais. Então tá ali o fio 014, os wins na frente, levante oclusal, envolvendo todos os dentes na mecânica, overlay. E olha o formato dessa arcada, olha o formato desta arcada. Tá? Sem colaboração nenhuma, zero do paciente. Tá bom? Olha o formato desta arcada. Olha o formato desta arcada. Precisava de mais? Só manter mais tempo. Por exemplo, ó, não, precisava de mais. Então eu estava expandindo aqui, eu posso colocar o arco mais curto e expandir um pouco mais na região de canino. Eu posso colocar o engate na região que eu quiser. Tá?
o engate na região que eu quiser. Tá bom? Inicial 30 dias. 30 dias. E olha aqui a diferença, ó. Como você vê a mudança, ó. Como ajuda. Olha onde estava a inclinação, olha onde estava a ponta de cúspide, onde estava a ponta de cúspide. Então, o overlay, ele ajuda a expandir, a bioadaptar. Para ter o maior controle de torque, Hélio, você dá preferência para trabalhar com o fio 0,14 por 25 e não exagerar na força de 100 gramas. Eu te garanto que se você colocar 300 gramas de força, vai fazer isso aqui, ó. Perdeu o controle de torque. Os dentes vão vestibularizar tudo, vai sobreexpandir, vai extruir ponta de cúspide lingual, vai abrir mordida, vai ter que tirar para ter a recidiva, enfim. O controle de torque dessa biomecânica é respeitar 100 gramas de força. E se você quiser ficar um pouco mais tranquilo, espera para colocar no 14 por 25 e usa o overlay com 14 por 25. Tá bom? Eu, particularmente, agora é uma experiência clínica minha. Você viu que eu comecei no 0,14 e tal. Eu tenho notado, eu tenho percebido melhores resultados mais controlados, como o Hélio está perguntando, usando o 14 por 25. Tá? Eu usando o 14 por 25. Mas pode usar o 14, desde que você respeite a força, use 100 gramas de força. Vamos lá. Feliz ano novo, Mário, para você também. Então, Cássia, o overlay você tem que amarrar lá na região anterior, tá? Ou no superior, entre lateral e canino, e no inferior, no superior, amarra entre, olha aqui, ó, que aqui eu amarrei nos incisivos, né? Mas se eu não amarrar nos dentes, eu amarro entre lateral e central no superior, e no inferior entre lateral e canino. Superior e inferior em 60 dias aí. Você vendo? Só depois de 60 dias é que eu fui montar embaixo. Então, não se preocupe. Esclareça para o paciente, explica como que é a biomecânica, que ele vai ver o resultado acontecer, ele não vai te incomodar, ele vai entender o que você está fazendo e vai dar certo, tá bom? E aí eu trouxe um caso inferior, como acho que foi o Plácido que perguntou, foi o Gustavo aí que me perguntou, e se precisar no inferior, pode fazer no inferior. Você vê, e esse caso aí, ó, essa paciente, ela já estava com um fio retangular embaixo, ó, se eu não me engano era, tá? Então ela precisava de uma expansão inferior, eu coloquei o overlay no inferior. Olha como estava essa mordida. Olha como estava no momento da instalação. Veja que estava quase como se fosse brode aqui, ó. Né? Ponta de cúspide palatina ocluindo com a ponta de cúspide vestibular do inferior. Aí eu poderia usar elástico cruzado também. Colocaria botão na lingual desses dentes, se eu querendo expandir eles, e elástico da lingual desse para vestibular desse. Qual é o problema? Nenhum. É uma opção. O único problema é o paciente usar. E como eu disse, cada vez que eu tenho uma opção de não usar o elástico, usar um fio, eles preferem usar o fio. Tá? Então, a região ali, a situação do brode. E aí eu coloquei, ó lá, estava com 14 por 25 termoativado e eu associei o overlay. Tá? Aqui está amarrado no fio, ó, entre lateral, central e lateral. Pode ser entre central e lateral ou lateral e canino no inferior. No superior, entre central e lateral. Tá bom? 100 gramas de força. Não esquece disso. Por favor. 100 gramas de força. Tá bom? 30 dias de retorno. Dá uma olhada na mordida. Bingo! Olha isso. Expandiu o inferior em 30 dias com esse fio que não incomoda. Veja que não tem nem acúmulo de placa, de nada aqui, não incomoda nada.
Muito simples, muito fácil, muito tranquilo, tá? Muito tranquilo. Uso bastante o overlay. Olha lá como é que tava. Ficou mais 30 dias, ficou mais um pouquinho para encrenar melhor. Mas olha como melhorou. Lembra que a gente via a ponta de cúspide. Ah, acabei de voltar aqui, ó. Cadê? Ó. Olha como era e como ficou em 30 dias de uso. Tá? Então usem e abusem desse recurso do overlay. Dá uma olhada aqui. Inicial, 30 dias. Não dá para ter muita noção. Vamos fazer a sobreposição que dá para ver melhor. Olha onde que era. Olha para onde foi. Dá uma olhada nisso. Em 30 dias. Preciso de mais? Mantém. Preciso de menos? Tiro. Já deu o que tinha que dar? Já me ajudou? Já resolveu o problema? Ótimo. Tá? Então, inicial e 30 dias. Inicial e 30 dias. Inicial e 30 dias. Uso muito, uso bastante, indico que vocês usem. Bom, aqui tem todas as dicas, todos os detalhes, o que fazer, o que não fazer, como proceder, confecção do overlay, tudo que vocês precisarem tá aqui nessa live.